De um tempo pra cá, eu estava procurando pela internet jogos ou tópicos relacionados que sejam interessantes para trazer aqui pro canal. E foi nessas pesquisas que eu me deparei com esse vídeo. Depois de ver esse vídeo, eu fui procurar o nome do jogo e descobri que ele era de uma coleção chamada Dread X Collection 2. Pesquisando sobre, eu vi que Dread X Collection se tratava não só de uma coleção, mas sim de uma série de coleções de jogos de terror, atualmente estando em seu 5º título. Foi aí que eu me interessei e comprei a primeira coleção, onde nela todos os jogos foram feitos em apenas 7 dias. E foi procurando algum que seria interessante de se abordar que eu pensei, por que ao invés de trazer só um jogo, eu não abordo a coleção inteira? E foi exatamente o que eu fiz. Joguei um a um dos 10 jogos, desde os mais fracos até aqueles com potencial de virarem um jogo incrível no futuro. Senhoras e senhores, eu sou o Dark e essa é a review de Dread X Collection 1, onde eu exploro o que 10 programadores independentes conseguem fazer em apenas 7 dias. E é assim que a nossa jornada se inicia, pelas ruínas dessa antiga civilização, de um planeta já sem vida. Andando por aí, eu encontro portas douradas e um altar, fora alguns símbolos pelas paredes, que lembram os símbolos egípcios. Então, testando algumas coisas por aí, eu jogo a minha lanterna em cima de um dos símbolos do chão, que ilumina a runa na frente dele, que faz com que esse feixe de luz saia de lá, abrindo a passagem de uma das portas. Do outro lado dela tem um pequeno desafio de parkour, que eu termino facilmente. Já aqui tem uma tumba fechada, e essas colunas com símbolos. O que precisa ser feito para liberar a tumba é usar os símbolos na parede do início da sala em ordem, para assim desbloqueá-la. Oxygen level at 75%. Dentro tem uma parte do corpo, que usaremos naquele altar. O busto de uma múmia, para ser mais exato. Porém, nosso oxigênio está acabando, então é preciso ser um pouco mais rápido nisso. Eu corro até o altar, porém algo começa a me perseguir. Algo que, se fosse para dar um chute, eu diria que é um espírito. De qualquer forma, eu consigo ignorar e fugir para o altar, já que não tenho com o que me defender. Eu coloco o busto em seu devido lugar e um som que se assemelha a uma porta se abrindo é escutado. Como eu não posso ficar parado, eu vou atrás de saber de qual das portas que se abriu. Então, correndo ao máximo dos espíritos, que agora são 2, eu chego na outra porta que está aberta. Eu entro meio desesperado e já caio em outro desafio. Dessa vez, de atravessar essa descida, desviando de buracos enquanto tem uma pedra enorme atrás de mim. Para fugir dela, eu atravesso essa pequena fresta na parede, que me leva a outro lugar. Um lugar cheio dessas coisas que parecem ser galhos secos, que emitem uma luz vermelha. A única saída desse lugar é uma subida, e eu a subo bem rapidamente, já que os espíritos estão atrás de mim. E é lá em cima que se tem mais uma tumba, com as pernas da múmia. E sem perder tempo, eu já volto ao altar e coloco elas. Assim, restando só mais uma parte do corpo. E, novamente, mais uma porta se abre. Dessa vez, o desafio é uma subida bem estreita, onde os espíritos me perseguem enquanto eu tento subir. E esse foi de longe a parte mais chata do jogo. Eu fiquei muito tempo tentando subir. Muito porque enquanto você sobe, acaba ficando desesperado para não ser pego. E consequentemente caindo tudo. O que faz com que você morra pelos espíritos e te obriga a jogar tudo de novo. Isso e a parte final, que é um parkour em meio a toda essa perseguição, que é feita em cima de canos, um objeto cilíndrico que no menor dos deslizes você vai cair. Eu não sei dizer se é porque eu sou muito ruim nisso, mas eu fiquei um bom tempo nesse desafio, o que me deixou frustrado. Mas uma hora deu certo, eu peguei a cabeça e a coloquei no altar. E assim, eu finalmente completo o corpo da múmia, e a porta que estava atrás do altar se abre. E obviamente, eu não perco tempo e já vou correndo para o último desafio, que é esse extenso corredor com espinhos que saem do chão e esses machados pêndulos. Eu confesso que o meu desespero com os espíritos fez com que eu falhasse algumas vezes,
Mas, quando eu percebi que eles não me seguiam por aqui, eu finalmente pude ir com mais calma, analisando melhor a situação. Quando se chega no final desse extenso desafio, encontramos esse artefato. Porém, infelizmente, por conta do pouco oxigênio que nos restava, morremos ali, sem saber quais eram os mistérios que cercavam esse planeta e sem saber o que deve ter acontecido para ele ficar dessa forma. A visão meio chamuscada desse jogo, eu diria que é um dos pontos mais fortes dele, dá um belo charme a mais. Uma pena que faz com que o meu PC sofra para rodar, como vocês estão bem vendo. O que mais me deixou meio desapontado com esse jogo é que depois que você coleta a primeira parte da múmia, ele deixa de ser um jogo mais focado em mistério e em puzzle e se torna só um jogo onde você corre por aí o mais rápido possível para não acabar sendo pego. O que fez com que eu não aproveitasse bem a experiência e só acabasse triste e frustrado. Poxa, ele tem um ambiente bem legal até, por que não focar um pouco mais nisso? Pra vocês terem ideia do que eu estou falando, vocês por acaso sabiam que esse jogo tem uma câmera? Pois é, você mal usa ela. Assim como a lanterna, que eu só usei para abrir o primeiro portão. Eu quero muito acreditar que dá sim para se livrar dos espíritos, mas que eu não descobri. Como eu disse antes, se eles focassem mais nessa atmosfera sombria, nessa ambientação e nesse mistério, o jogo seria mais divertido e interessante. Mas enfim, vamos pro próximo jogo da coleção. Summer Night é um pequeno e simples jogo portátil, onde devemos controlar esse garoto para andar pelo jardim e coletar cogumelos para ganhar pontos, sem muito segredo. Agora apareceu um inimigo para nos atrapalhar, mas nada que deixe tão difícil assim. Além dos macacos, nosso novo inimigo são cogumelos falsos, que vão só nos confundir, e toda vez que tentarmos pegar algum deles, perdemos metade de um coração. Aqui, para não acabar morrendo para eles, é só observar na hora de tentar pegar um. Se ele mostrar um olho, sair de perto. Confesso que eu não fui muito bem nisso, pois ainda não tinha entendido como que funciona, mas eu ainda passei. E aqui, pela grande quantidade de cogumelos falsos, e por não ter entendido muito bem como eles funcionavam, eu morri pela primeira vez. Mas, como o próprio jogo diz, a vida segue. Eu volto um pouco antes da parte a qual eu estava, e dessa vez eu passo pela fase. Agora as coisas começam a ficar, eu diria, um pouco estranhas. A lua me encara com esse olhar macabro. O jogo fica mais lento e, de repente... Quanto mais eu vou avançando, mais as coisas pioram. Como se já não bastasse a quantidade de obstáculos que eu tenho que enfrentar, uma nova coisa surge para me impedir. Esse é o tal do rastejante assustador, um verme nojento que sai diretamente dos olhos da lua. Eu continuo fazendo o mesmo de sempre. E no meio dessa parte, uma nova coisa aparece para mim. Isso é como se fosse uma boss fight. Eu morro um pouco nesse monstro por não saber exatamente o que fazer, mas no final isso não importa muito, já que meu querido portátil descarregou e agora eu preciso ir buscar baterias. Eu saio do meu quarto e ando calmamente até a sala, quando aparece uma figura macabra, meio parecida com a que estava no console. A figura começa a me perseguir e faz um som tenebroso, mas no fim eu sou pego e o jogo acaba. E ainda tem outro final, que é onde você consegue pegar as baterias e sobreviver. Eu diria que esse jogo é só um jogo legalzinho. É simples e rápido. Não dá medo pelo que aparece, mas dá um bom medo pelos sons que são feitos no meio da jogatina. E até um pouco de agonia ou desconforto pelos inimigos que vão ficando mais grotescos. O que mais me fez gostar do jogo foi o breve momento que ele passa de 2D para 3D. Se esse momento durasse um pouco mais eu ia achar mais legal.
Mas meu único problema é que ele não é tão inovador assim. Ele só adiciona mais um desafio durante algum tempo e fica até meio repetitivo. Mas, pela proposta de ser um jogo mais curto, eu consigo entender. De início, eu acordo nessa casa estranha, sem saber muito bem o que fazer. Vasculho algumas coisas e parece que nosso protagonista não se lembra bem porque está ali. De qualquer forma, isso ainda vai ser descoberto. Por hora, eu vasculho as gavetas, o armário e o banheiro. E nessa exploração toda, eu só encontro um martelo. Saindo do quarto, eu me dirijo à porta do fim desse corredor. E pra você que não percebeu, sim, a temática está de Natal, porque eu fiz as gravações dos jogos na semana dessa data. Enfim, não tinha nada de útil lá, então eu vou pra sala de estar, e novamente nada de útil. Na cozinha eu não acho nada, mas ao que parece tem vizinhos, que pela janela dá pra ver eles caminhando de uma forma estranha pela casa. Na garagem eu acho apenas uma chave inglesa, já fora de casa eu encontro um rádio e fósforos, que não tem utilidade nenhuma para mim. E próximo ao que parece ser um milharal ou jardim, tem sangue derramado no chão, indicando um caminho para dentro do mato. Chegando mais perto, eu escuto alguém assoviando e adentrando mais fundo, não acho nada, mas eu consigo escutar passos por perto. E quando eu menos percebo, acabei voltando para casa. Ok, então eu decido não voltar lá. É entrando na casa que um raio cai e as luzes queimam, me deixando sozinho no escuro, com nada além da minha lanterna para me iluminar. Eu vou para esse quarto com uma temática mais infantil, em busca de algo que eu devo ter deixado passar, quando de repente... Pois é, morri. Ok, talvez eu tenha deixado algum detalhe passar, ou eu que não procurei direito. Então eu vou lá e jogo novamente, fazendo praticamente as mesmas coisas. Mas calma aí, isso não estava aqui antes. Talvez eu realmente não estava prestando atenção, mas de qualquer forma, eu faço a mesma exploração de antes, e na sala estranhamente eu encontro mais uma escrita na parede, falando sobre um botão atrás da torradeira. E logo depois, mais um na garagem, dizendo sobre ruídos atrás da ventilação, o que me é bem estranho, porque eu podia jurar que eu tinha checado tudo isso. Mas ok, eu decidi primeiro verificar o botão atrás da torradeira, e lá estava ele. Quando eu o aperto, além de tomar um baita susto com esse som alto, um timer aparece na cozinha e na sala. E na lareira, um painel estranho aparece, que eu não vou mentir, eu fiquei apertando essas alavancas aí mais do que eu deveria. Desculpem, eu estava com medo. Mas isso não importa, porque de qualquer forma eu morro. Dessa vez nem vejo que me acertou. Tá certo, tá certo. Eu sei que tá tudo bem confuso, e meu objetivo aqui ainda não está claro, não pra todo mundo. Mas deixa eu explicar. Esse jogo se trata de um daqueles do gênero de escape room, bem como um Stay Out of the House, mas diferente desse exemplo, nesse você não luta contra um monstro muito inteligente que vai te perseguir e dificultar sua saída, tendo que no processo desativar armadilhas e encontrar itens para destrancar alguma parte. Não. Aqui seu único vilão é você não saber de nada do que está acontecendo aqui. E um tempo limite, porque sim, você tem um tempo limite até aquela entidade aparecer e acabar com a sua gameplay. Dessa forma, você vai falhar várias e várias vezes. Porém, isso tudo faz parte da experiência do jogo. Afinal, quanto mais vezes você morre, mais dicas aparecem pela casa. Além das dicas, o jogo também fica bem mais estranho, se é que eu posso dizer assim. Então tá, agora com o objetivo claro, eu não posso perder tempo. E já saio à procura das ferramentas que serão necessárias, que no caso são martelo, chave inglesa, chave de fenda e pé de cabra. Também é preciso procurar por chaves para abrir os cadeados das portas. E o mais importante, descobrir onde está cada um dos botões para apertá-los. Agora, sabendo de tudo isso, eu inicio o jogo novamente. Iniciando no mesmo quarto, eu procuro por alguma coisa nas gavetas, armários e no banheiro, mas dessa vez sem sucesso. Então no corredor, eu acho um martelo e uma mensagem na parede,
que diz que tem uma chave atrás dos pratos na sala de jantar. E naquele outro quarto de criança, bem, isso cheira como carne podre. Dando uma olhada nas gavetas, eu encontro a chave inglesa, que mais tarde eu volto para buscar. E por muita sorte, eu acho 2 chaves penduradas perto da porta, e mais uma atrás dos pratos no armário, como aquela dica bem dizia. De resto, na sala eu não acho nada e na cozinha também não. Mas aqui eu já aproveito para apertar o primeiro botão, o atrás da torradeira. Então eu vou para a garagem e encontro a chave de fenda, e com ela eu abro o duto daquele quarto de criança e aperto o botão de lá. Já aproveitando as 3 chaves, eu desço no porão para liberar o cadeado de lá e pego outra chave. Antes tinha aparecido uma dicasinha sobre a lâmpada dessa sala, que está queimada e precisa ser trocada, que eu acabei não prestando atenção na hora, mas interagindo com ela, se abre uma passagem atrás do quadro que tem outro botão. E já aproveitando mais uma das chaves, eu abro esse cofre dentro de outro quarto que tem mais um botão. Com isso, eu vou até o sótão. E lá em cima tem uns manequins bizarros, caixas e umas tábuas de madeira que eu tiro com o martelo e sigo para pegar mais uma chave. Essa que abre a porta do próprio sótão, onde atrás dela mais um dos botões. Daí eu passo um tempinho procurando pelo pé de cabra, para ir direto no milharal, aqui onde eu preciso seguir a trilha de sangue e tomar cuidado com esse assassino. Para despistá-lo, é só desligar a luz quando se escutar os passos ou ver a silhueta dele andando. Fazendo isso até o fim do caminho, chegamos em uma cabana vermelha que eu abro com mais uma das chaves. Lá dentro tem essa caixa grande que eu uso o pé de cabra para abrir, onde lá estava o penúltimo botão. E daí eu saio de lá, sem antes pegar um tanque de gasolina. Já em casa, eu coloco a gasolina na máquina do porão, que faz a porta abrir. Lá dentro tem o último botão para ser ativado. E agora, finalmente, com cada um dos botões ativados, eu posso apertar cada uma das alavancas da lareira. A primeira faz a noite desaparecer, fazendo com que a luz do sol brilhe. A segunda tira toda a tempestade. A terceira volta a eletricidade da casa. E a quinta abre uma das portas de um dos corredores. A porta que mostra toda a verdade por trás desse cenário de terror e essa casa amaldiçoada. Tudo não se passava de um teatro. As silhuetas ao fundo eram apenas manequins. Os monstros que estavam me vigiando eram aliens. A casa não era de verdade, nem ao menos o céu é. Era tudo uma enorme fachada, feita para os extraterrestres se entreterem com um programa chamado The Human Show. E caso se pergunte, sim, isso é uma referência ao show de Truman. A ideia desse jogo é muito boa. A princípio você fica sem entender nada, e quanto mais você falha e tenta, o jogo te mostra o que precisa ser feito para se zerar. O que eu achei bem criativo. Eu não lembro de nenhum outro jogo que faz isso, pelo menos não de cabeça. O plot final do jogo me deixou bem feliz por referenciar um dos meus filmes favoritos. Porém, um dos problemas que eu percebi é que ele é um jogo de escapar sem um grande obstáculo. Diferente dos jogos do mesmo gênero, que mesmo você sabendo exatamente o que precisa ser feito para fugir, ainda existe algo ou alguém que vai atrapalhar na sua fuga. Como o próprio Stay Out of the House, que tem um assassino. Aqui em Outsiders, no início você não entende nada e precisa falhar várias vezes até entender tudo. Mas depois que se entende, o jogo vira mais uma corrida contra o tempo, onde seu único obstáculo é achar os itens o mais rápido possível. E para isso tem o Easy Mode, onde nele os itens são pré-colocados. Outra pequena coisa que deixa o jogo mais previsível é que todos os sustos são pré-montados. Sempre que ele precisa acontecer, ele vai acontecer. Como por exemplo, o vulto passando pelo corredor. Talvez, se tivesse alguma aleatoriedade nos sustos, ficaria mais interessante. Ou até, se em algum momento aquele assassino no jardim entrasse dentro da casa para nos atrapalhar. De qualquer forma, Outsiders foi um bom jogo, e eu gostei da experiência. Já vou adiantar que esse é de longe o pior da coleção inteira. Eu não gosto muito de ficar colocando defeito no trabalho dos outros, ainda mais em um que foi feito em 7 dias. Porém, logo mais vocês entendem a minha frustração. No início do jogo, eu ando pela cidade meio sem rumo. É quando eu tento abrir uma porta que eu descubro que o botão esquerdo do mouse me mostra uma carta que diz: A Festa Mundial do Círculo.
você verá uma pedra na curva da rua Gano, e é quando você deve entrar na floresta. Com essa informação, eu ando até encontrar a curva e a pedra, e decido seguir o caminho para dentro do matagal, onde lá eu encontro a tal festa. E é isso, tem umas pichações pelas paredes, que eu já adianto que não dão de nada, e não dá pra interagir com nada nem ninguém, apenas seguir mais adentro desse lugar. E andando por esse caminho, eu só encontro esse carro estranho e essa pessoa deitada, só pra continuar, e eu não tô brincando, eu sigo por mais um bom tempo, quando de longe mesmo eu percebo que eu chego no fim do túnel, e lá não tem nada. E ainda desacreditado do jeito que eu sou, eu sigo até o fim completo, apenas para me deparar com uma parede, e logo em seguida virar para trás, e ver o tanto de tempo que eu perdi caminhando tudo isso. E aí, quando eu tô para voltar o caminho, me aparecem esses dois modelos em 3D bizarros, que não fazem nada e só ficam me seguindo. E é quando do mais absoluto nada, o jogo termina. Eu não tô de brincadeira, a tela dá um fade e só acaba. Esse jogo daqui é só uma perca de tempo, literalmente um Walking Simulator, só que sem a parte que faz um Walking Simulator ser bom. Você não tem propósito, além de andar para um caralho, e eu me senti enganado por esse negócio. No fim, isso demorou, e foi só tempo jogado fora. Você pode até falar, ah Dark, mas se você estivesse correndo, ao menos iria terminar mais rápido, e iria ser menos tortura, mas eu já tava correndo esse tempo todo. Eu posso falar com tranquilidade que esse é o pior da coleção inteira. Até os que eu achei fracos são só fracos e mais nada. Roguchi, eu não sei como é que fica. Roguchi chega a ser um scan de tão mal feito. Isso é, se os devs realmente tentaram. Eu não gosto de ficar comparando, mas fica difícil quando você lembra que todos os jogos tiveram o mesmo tempo de desenvolvimento. Ainda tem alguns que eu achei no máximo mais ou menos, e outros que são absolutamente incríveis. E todos eles tiveram o mesmo tempo de desenvolvimento, o que me deixa ainda mais puto com esse jogo. Enfim, esse daqui não valeu nem um pouco a pena. Don't Go Out é um jogo bem curtinho de turnos, onde seu único objetivo é sobreviver até que o dia amanheça. Suas opções são mover, esperar, usar alguma carta e morrer, sendo essa última opção literalmente matar o seu personagem. E aqui não tem segredo nem nada. Você precisa usar da estratégia e das cartinhas para ir evitando os dois monstros, um que está dentro da cabana e o outro fora. Uma coisa que faz com que o jogo fique mais difícil é que todo turno que passa, o mundo fica com essas coisas no chão que impedem de você andar por aí, tendo que recorrer ao abrigo na cabana. No início, quando eu não sabia bem o que era para ser feito, eu tentei ficar sacrificando os personagens nesse círculo aí para ver se dava alguma coisa. Pois é, nem faz sentido. Mas como eu disse, depois que você entende o que precisa ser feito, não tem segredo. O que eu fiz foi priorizar a minha entrada na casa e fechar a porta para que o monstro de fora não entre. E lá dentro eu andei para um canto, e quando o monstro ficou próximo, eu usei uma carta de personagem para deixá-lo longe. E assim eu segui até acabar o jogo, e foi só isso. Mesmo sendo um jogo bem curtinho, ele é até que bem feito, e tem uma ideia criativa. O único problema dele é realmente ser bem curto, mas eu já achei bem melhor do que aquele Walking Simulator que eu acabei de ver. Aqui somos um cientista que trabalha em um projeto secreto para ajudar a humanidade. E somos muito bem pagos. Tão bem pagos que o personagem repete isso o jogo inteiro. De qualquer forma, nós entramos no vestiário e nos trocamos.
Eu sou um cientista. Isso é o que eu deveria dizer quando me perguntarem. Eu não estudo para virar um cientista. Eu só venho sendo obcecado com os processos e experimentos. Eu fui recrutado para trabalhar nessa companhia. Eu não tenho certeza de como eles me encontraram, mas me enviaram uma carta. Eu quase deixei a carta para lá, mas estou feliz que não tenha feito. O pagamento é ótimo. Mindfulness trabalha em projetos secretos para ajudar a humanidade a melhorar em um nível exponencial. Se você é sistemático, pode seguir instruções e ter uma escrita e comunicação efetiva, venha trabalhar conosco. Isso era o que a descrição do trabalho dizia. A companhia não tem um site, mas eu sei que eles existem há mais de 20 anos. Eu fiz a minha pesquisa, eu sou um cientista. O pagamento é ótimo. E após nos trocarmos de roupa, caminhamos para o nosso setor. A descrição do trabalho não era tão interessante, mas eu estava em uma situação difícil. A companhia que eu trabalhava fechou, algo sobre problemas de gastos. Eu não sei muito sobre negócios, mas me disseram que isso acontecia bastante. Meus pais se mudaram. Eles disseram algo sobre esperar para começar novamente. Eles nunca gostaram de como eu não quis pegar os negócios da família. Eu acho que eles me abandonaram. O trabalho é chato, mas como eu disse, o pagamento é ótimo. Estranhamente, enquanto eu ando por aí, não vejo ninguém na recepção, nas mesas e em lugar nenhum. E essa decoração de Natal foi porque eu gravei na semana do Natal. Adentrando mais para o escritório, as coisas ficam mais bizarras. Um trabalho que contribui com o avanço da humanidade não é uma tarefa simples. Há uma razão do porquê isso é uma instalação ultra segura, e aquelas pessoas que não são autorizadas não podem entrar. Nem mesmo eu sei de tudo o que acontece através das paredes. Não questiono o que me dizem para fazer. O pagamento é ótimo. Essa, ao que parece, é uma parte do meu trabalho. Não sei porquê disso, mas deve ser algo importante. Nem o nosso protagonista se dá o trabalho de tentar entender o que está acontecendo, o que faz com que a moral dele seja bem questionável. Mas seguimos. Adentrando por esse extenso corredor, onde as luzes são acesas com o decorrer de meus passos, o estresse e a ansiedade aumentam gradualmente. Eles estão me observando. Qualquer passo em falso... Bom, eu não sei o que fariam. O que importa é que chegamos lá. A companhia é obcecada com segurança. Nós trabalhamos em pesquisas sensíveis, provavelmente pagas pelo governo. A maioria das informações que eu recebo são confidenciais. Eles precisam dar certeza de que os outros pesquisadores não saibam demais. Você nunca deve atravessar algum corredor. Eles acendem apenas as luzes que dão ao caminho do meu escritório. Todo o restante é escuro. As portas são trancadas após eu pisar no meu escritório. Eu preciso pedir permissão para usar o banheiro, mas eu não questiono isso. O pagamento é ótimo. Nós fazemos experimentos no cérebro humano. Nós o melhoramos, congelando o estado em que trabalham. Pelo menos é isso que eles estão prometendo. Eu coleto dados, faço análises e coloco novos valores ao software. Eu modifico a quantidade de medicamentos e as especificações do hardware para testar diferentes cenários. O software roda a simulação dos meus parâmetros, e se os resultados são bons, eles me levam à sala de experimentos. E após mexer um pouco nesse software, acredito eu ter feito um trabalho ok, já que eu não entendi nada do que estava acontecendo aqui. Eu sou liberado para ir à sala de experimentos, onde lá eu analiso alguns pacientes que sofreram de acidentes e vejo se os resultados foram positivos ou não. Só que ao chegar onde estaria o quarto paciente... Assim, acabando o TP Snice. Ok, incrivelmente eu tenho até que bastante coisa para falar desse jogo. Na minha primeira jogatina, eu fiquei extremamente incomodado de como o protagonista sempre repete para si mesmo que o pagamento é ótimo. Mas depois de analisar um pouco melhor, minha interpretação ficou que ele tá meio que tentando convencer a si mesmo, sabe? Tentando se convencer que acima de todas as coisas estranhas e moralmente questionáveis, no fim de tudo, o pagamento é ótimo. E ele precisa desse pagamento. Mesmo que no processo, ele precise fazer coisas das quais eu acho que ele não deve se orgulhar muito. E a necessidade do dinheiro para ele fica ainda mais evidente.
quando ele mesmo cita que a própria família meio que o abandonou. E isso também se encaixa no porquê dele, mesmo sendo cientista, não ter curiosidade nenhuma em saber algo a mais, além do próprio trabalho. Além do medo que ele com certeza tem de tudo o que acontece por aqui, o pagamento deve ser tão bom que compra até o silêncio e a moralidade dele. E claro, temos a pergunta óbvia de o que essa empresa realmente trabalha e estuda. Nosso protagonista diz que é algo que fará com que a humanidade possa progredir mais rápido e que trabalha com o cérebro humano, mas acredito que possa ser algo além disso e que pode muito bem ser explorado em um futuro jogo completo ou continuação. Eu achei essa uma ideia interessante e espero que no futuro os devs explorem mais desse jogo. Winston chegou em uma solução para a decadência moral da sociedade. Uma noite, ele chamou o inferno em uma sala secreta à luz de velas. O inferno o respondeu. O corpo humano poderia, o inferno prometeu, ser torcido, esticado e quebrado em formato mais gentil de equino. O coração humano moldado em algo menos humano. A cidade de Winston, agora cheia da crueldade e a ignorância, poderia em vez disso ser cheia de pôneis mágicos, se ele prover uma fábrica para fazê-los. Winston esperava que eles fossem belos, gentis e bons, já o inferno tinha outros planos. Com essa introdução, adentramos a fábrica, onde humanos foram moldados de forma grotesca a virarem pôneis. Tudo está meio destruído e desorganizado. Convenientemente, eu encontro uma arma que vai ser útil até o fim da exploração, pois a fábrica não está totalmente abandonada. Pôneis hostis e grotescos estão soltos pela fábrica, sangue derramado pelo chão, que muito provavelmente são das próprias vítimas transformadas. O cenário não é nada convidativo, mas é preciso seguir e infelizmente acabar com eles. Então, seguindo bem mais adentro da fábrica, enquanto luto contra pôneis, eu encontro o coração, que é a coisa que faz todos os pôneis. Eu o pego e faço novamente o caminho que fiz para chegar até aqui, vou embora e o jogo termina. Eu particularmente gostaria muito se o jogo fosse só isso, mas para mim as coisas foram um pouco mais longas do que deveriam. O jogo é tão, mas tão repetitivo que eu cortei 90% da gameplay, porque não tem nada de novo no jogo, além de matar pôneis, morrer, recomeçar o nível, matar pôneis, passar de nível, ir para mais um longo e extenso nível, e você vai repetir essa fórmula no instante que você mata o primeiro pônei lá no início. E como se já não bastasse, para voltar você precisa refazer todo o caminho, ou seja, matar pôneis, morrer, recomeçar o nível e... vocês entenderam. E é essa repetição do início ao fim, sem nada para acrescentar, que deixa o jogo ruim. Ele é só um jogo bem fraco, e meio mal otimizado talvez. Mas a otimização eu entendo porque meu PC não é lá um dos melhores. Nem essa estética em preto e branco dele salva, porque depois de mais de 10 minutos fazendo a mesma coisa repetidamente, dá até enjoo de olhar pra tela. Eu acredito fortemente que se esse jogo não estivesse nessa coleção, seria um daqueles jogos ruins da profundeza da Steam, que custam R$13 e você compra achando que vai ser uma boa experiência, mas no fim você se arrepende porque ele é longo demais, e agora você gastou muito tempo jogando, então não consegue mais pedir um reembolso. Eu até tentei ver as cartas espalhadas pelo jogo falando da lore e tal, mas depois de um tempo eu só não aguentei. Me desculpem por ser tão curto e grosso, eu realmente não me importei muito com isso. Com essa interface nostálgica nos mesmos moldes de RPGs antigos, se inicia Hand of Doom. Iniciando-o, eu já preciso dizer que não é só essa interface que se assemelha a jogos antigos, pois aqui você move a câmera com o A e D, enquanto anda com o W e S, exatamente como os controles tanques de jogos em primeira pessoa, da época do PS1 e os jogos antigos de computador. É um belo detalhe, mas chega de nerdar. Começamos nesse calabouço, e quando nos aproximamos da porta, uma figura encapuzada nos diz as seguintes coisas. Logo depois disso, a porta se abre. Andando um pouco, eu encontro um grimório, e pegando-o, eu agora consigo usar encantamentos, como aquele mesmo encantamento de abrir a porta, usado pela figura misteriosa.
Assim, eu consigo seguir o caminho e lá eu converso com alguns magos que estão pelo jardim. O mago do labirinto me questiona de como eu escapei da minha prisão e diz que eu ficaria mais seguro se eu estivesse preso lá. O mago da fonte me conta que alguns encantamentos requerem um sacrifício de sangue e caso eu fique com pouco, eu poderia recarregar na fonte de sangue. O mago devoto: Contemple, você está olhando para a tumba do mestre. Mesmo na morte, seu poder mágico perdura. Grande é o poder do mestre. Interessante esse tal mestre deles. Talvez o mago que está na frente da tumba possa me contar mais coisas. O corpo do mestre está enterrado aqui, mas não o seu espírito. É possível banir uma alma com feitiço correto. É claro, isso requer um grande poder mágico. E também a passagem para a tumba está selada. Talvez possa existir uma entrada secreta. O mago ancião me diz de um feitiço que aumenta minha velocidade, mas precisa de sangue, então eu não consigo fazer ainda. E o mago do cemitério me diz que algumas portas precisam de tochas acesas para que o feitiço de abrir portas funcione. Já o mago observador nota o grimório que estou carregando e diz para eu rezar para que o mestre não descubra que eu a possuo. Enfim, após conversar com todos os bruxos, eu abro a passagem para o calabouço sombrio, usando do feitiço que eu tenho. E quando eu entro, a figura misteriosa aparece e me ensina mais um feitiço. Dessa vez, é um que faz com que eu invoque esse fogo e possa acender as tochas. E enquanto eu vou explorando a masmorra calmamente, eu me questiono, mas o que é essa figura aparecendo para me ajudar? E ao mesmo tempo, para me observar, o que ela realmente quer? Talvez ela queira me ajudar a escapar desse lugar? Ou a banir a alma do tal mestre? Adentrando mais a fundo na masmorra, eu encontro uma adaga de sacrifício, atravessada em uma estátua de mão. Pegando-a, as tochas se apagam, e eu vou embora para o meu próximo objetivo, explorar o cemitério. Da masmorra, eu vou direto ao portal ao lado do mago do cemitério, onde lá, com feitiço de fogo, eu acendo as tochas e abro a porta. Lá dentro, eu exploro em busca do artefato, sem muito sucesso, pois o meu caminho é bloqueado. Só que a figura sombria aparece novamente para me ajudar, me ensinando um encantamento que, usando um sacrifício de sangue, é capaz de fazer com que os espíritos que estão bloqueando o caminho desapareçam. E com isso, eu adentro mais a fundo no cemitério e me encontro com o mago de sangue, que me diz a seguinte coisa: se você estiver com pouco sangue, lembre-se, thou ort et ist. Um encantamento capaz de fazer com que eu recupere meu sangue perdido. Com esse conjunto de feitiços, eu consigo explorar bem melhor e acho o artefato que eu vim atrás. A orbe da morte verdadeira. Eu a pego, saio do cemitério e vou direto para a entrada da tumba. Após eu ter pego a orbe, 2 tochas aparecem na entrada. Eu logo faço os procedimentos de acendê-las e uma porta é revelada. E sem perder muito tempo, eu já abro. E é me dado uma última quest: banir a alma do mestre. Então, para isso, eu coloco a orbe no centro da sala, que faz com que as palavras de encantamento apareçam nas paredes. E eu as recito, cada uma na ordem. Seu tolo, você achou que poderia me banir? Eu estava te guiando para a minha ressurreição este tempo todo. Agora eu vivo novamente. E você pode ser o primeiro a morrer. Assim, Hand of Doom termina, onde no fim de tudo, fomos enganados e levados à nossa própria morte. Eu sinceramente gostei muito mais do que achei que gostaria. Tudo nesse jogo funciona e funciona bem. A sua estética de jogos mais antigos, gameplay que é simples, mas muito boa, a sua proposta que só funciona, a mecânica de feitiços é muito bem colocada e a sua breve história, mesmo sendo algo meio pastelão, faz com que você fique entretido. Ele também tem seus elementos de terror,
dá pra ver claramente que tudo que foi feito nesse jogo foi feito com carinho, mesmo em seu curto período de produção. Poxa, eles colocaram até dublagem nos NPCs. Nem precisava, mas eles colocaram e deu muito mais charme e identidade. No fim, o que mais me deixou feliz com esse jogo é que ele foi meio que um teaser para um jogo inteiro que já tem disponível na Steam. E ele está muito mais bem feito. E eu, com certeza, quando eu tiver a oportunidade, eu vou jogar. Acordamos em uma ilha deserta, onde nela estamos completamente sozinhos, já fazem alguns bons anos. Nossas únicas companhias são 3 objetos, que são usados para nos auxiliar na sobrevivência. O Sr. Tigela, que nos ajuda a coletar água potável, Sr. Lança, para caçar peixes na costa, e o Sr. Toalha, que, bem, de todos é o que com certeza mais sofre. Conversamos um pouco com nossos amigos e partimos para a sobrevivência. Ando um pouco pela ilha, pego alguns peixes e amoras para comer, e quando eu volto para o meu local de acampamento, eu desmaio e acordo só de noite, sem nenhum dos meus amigos por perto, e com uma fogueira bem em evidência mais profundo da ilha. Chegando na fogueira, eu encontro com o Sr. Balde, um objeto que no passado foi descartado por mim. Na nossa breve conversa, ele me lembra o quão amigo nós éramos no passado, mas que agora eu só o descartei no mar para usar a tigela. Então, nessa noite ele retornou para me assombrar. E então, ele me obriga a fazer uma escolha difícil, sacrificar um dos 3 objetos que temos. Caso não atendermos essa ordem, morreremos. Então, com muito pesar no meu coração, eu escolho por jogar o Sr. Toalha nas chamas da fogueira, para acabar logo com o seu sofrimento. Assim, acordando de manhã no meu acampamento, como se tudo fosse um sonho ruim. Porém, o Sr. Toalha realmente se foi. E pela conversa com os outros, o clima entre mim e eles ficou um pouco mais pesado. Mas mesmo assim, eu saio novamente com eles para mais um dia de sobrevivência, onde eu encontro uma fonte de água potável do outro lado da ilha. De resto, eu pego mais peixes e volto para o meu acampamento, onde eu desmaio novamente e à noite as coisas seguem exatamente da mesma forma que foi na noite anterior. 2 amigos restantes. Jogue um deles nas chamas e viva outro dia. É simples, do jeito que você gosta. E dessa vez, eu escolhi por sacrificar o Sr. Lança, deixando por último o Sr. Tigela, como uma forma de aviso para o Sr. Balde. No dia seguinte, o Sr. Tigela mostra todo o seu descontentamento com as minhas escolhas. Mas eu não poderia fazer nada, as escolhas são complicadas. Então nesse dia, eu pego água potável e saio por aí em busca de frutas, já que eu não tenho mais como pegar peixes. Acaba que eu não acho a quantidade de alimento necessário, então pela primeira vez eu posso ir dormir por vontade própria. E então... Olha você aqui, morto. Você correu e correu e correu, até não sobrar nada. Me pergunto com qual vontade você alimentou suas pernas. E assim, o jogo acaba no final ruim, até porque eu morri por culpa minha mesmo. Deixa eu explicar. Além de ser um jogo com uma breve historinha, eu também preciso sobreviver. E para isso, eu preciso sempre manter a barra de comida e água acima do marcador, para quando a noite cair, eu não perder vida. E também, sempre que a barra de necessidades estiver cheia, eu preciso esvaziá-la. Tudo isso tendo cuidado para não acabar com a barra da energia, fazendo tarefas desnecessárias. O problema é que a cada noite eu preciso obrigatoriamente me desfazer de algum objeto. Mas, depois de analisar um pouco, eu cheguei a uma estratégia que me levou ao final bom. O primeiro dia eu faço perfeito, como uma boa quantidade de peixes e me hidratando no mesmo lago de antes. Para a noite eu me desfazer do Sr. Tigela, um movimento ousado, tendo em vista que a toalha é entre os 3 o item mais inútil. Sem ofensa, Sr. Toalha, você sabe tão bem quanto eu quanto você me ajuda. O segundo dia eu pego peixes e a água eu uso de cocos quebrados que estão próximos do próprio lago para pegar. Não enche a barra tanto quanto a tigela, mas serve muito bem. E à noite eu me desfaço da toalha, acabando com o sofrimento dele. De manhã é a mesma coisa de sempre, pegar peixe e me hidratar com água. Para à noite me desfazer do meu último e fiel amigo, Sr. Lança. Agora, no último dia, o mais difícil, eu me viro usando dos cocos para pegar água e exploro a ilha em busca de frutinhas, quase morrendo, mas acabo conseguindo sobreviver para contar a história. E ter
um dos meus últimos diálogos com o Sr. Baldi. Você realmente está sozinho agora. Por que você só não me mata logo? Você é melhor dessa forma. Tem algo belo em seus olhos. Quando você está quebrado. Você confia em mim, Michael? Vai se fuder. Ha! Você precisa caminhar para o fogo, Michael. Isso não vai te matar. Eu não permitiria isso. Mas você pode ficar assustado. E então está feito. Sem mais fogueiras. Poderá voltar ao seu acampamento. Mas eu não recomendaria isso. Você chegou bem longe para morrer, não acha? Sendo mentira ou não, eu já não tenho mais nada a perder. Então eu abraço meu cruel destino. E estranhamente eu acordo, como se nada tivesse acontecido. Além de, claro, todos os meus objetos não existirem mais. Há tochas sinalizando um caminho em direção àquela fogueira. Fogueira essa que não existe mais. Chegando lá, à minha espera está o Sr. Baldi e uma canoa improvisada. Ele me conta que a canoa é para mim e que a ilha não me pertence mais. Assim, eu subo nela e vou embora de lá, seguindo a infinidade do horizonte azul, sem um percurso definido. A proposta desse jogo é bem interessante, e eu vou ter que elogiar o jeito de como essa história se desenvolve. Diferente de algo óbvio como um monstro que habita a ilha ou alguma criatura marinha, aqui o único terror é de ir perdendo as nossas únicas companhias, tudo por conta das nossas próprias ações, até porque, é claro, nenhum deles está vivo, e tudo isso só está acontecendo por delírio da solidão. Um tema que foi abordado nesse jogo aqui, que eu fiz vídeo inclusive. Claro, aqui é feito de uma forma bem mais cômica e descontraída, o que é um belo ponto positivo, mas no fim, todo esse teatro aconteceu só na nossa mente. Não existiu um monstro, nem nenhuma entidade que estava me torturando dessa forma. E eu acho isso bem pensado. Como eu já falei antes, o isolamento e solidão é um tema que eu gosto e me deixa bem curioso para saber como vai ser abordado. De resto, a mecânica de sobrevivência é meio confusa de início e eu particularmente gostei de como ela funciona e de como precisamos gerenciar tudo corretamente para conseguir sobreviver. E também de como a dificuldade do jogo está ligada com a história, em que quanto menos itens, mais difícil fica a sobrevivência. Foi uma bela sacada, sendo o maior destaque do jogo os diálogos, afinal é o próprio protagonista falando sozinho com objetos. É meio engraçado, tá? E isso funciona bem com o tom cartunesco do jogo, ele me surpreendeu bastante. É em um beco abandonado e sujo que Shatter se inicia. Um jogo que se passa num futuro arruinado pela guerra. Adentrando um pouco, eu encontro essa pequena igreja, que parece também ser um cemitério. Lá dentro há uma pessoa. Essa pessoa me alerta sobre estar sem neurais, e diz para eu encontrar alguns em algum lugar das ruínas abaixo da colina. Ruínas essas que ele chama de cidade. E chegando nesse lugar, que um dia já foi uma casa, lá tem uma pessoa que explica que se não fosse a ajuda da Morrigan, todos estariam mortos, pois o atual governo não liga para eles. Ele também diz que atualmente existe muito bioterrorismo que impede as plantações de darem frutos. Mas a morte por fome nem é tão preocupante quando se tem a ameaça de algum vírus hacker que pode acabar com a sua vida de repente. Nesse breve diálogo, dá para se notar que esse futuro é caótico. É uma distopia em que a tecnologia evoluiu de uma forma absurda. Deuses controlam o mundo. O bioterrorismo é uma prática comum. E eu me pergunto como que essas pessoas ainda estão vivas. Ou melhor, como elas sobreviveram por tanto tempo nesse futuro devastador. Em outra das casas, há uma outra pessoa que diz coisas bem interessantes envolvendo larvas e como funciona essa relação entre eles e a Morrigan, que pesquisando sobre eu descobri que é uma deusa da mitologia irlandesa que é associada à guerra, morte e destino, mas também, em alguns casos, a sexualidade e fertilidade. Além disso, os povos irlandeses também a consideravam patrona das bruxas. E é isso aí, fica aí a curiosidade. Eu não tenho muita certeza se entendi esse negócio das larvas, até porque eu não vi nenhuma, mas ao que tudo indica, as larvas são moedas de troca, pois essa mesma pessoa me vende um implante que aumenta minha estamina, e ao mesmo tempo, essas larvas podem ser um tipo de ser. Adentrando a última casa, que fica em cima de uma colina, lá dentro tem outro implante. Eu preciso levar isso para ela, e assim poder me conectar à rede. No andar de cima tem os restos da pessoa que morava ali e anotações. Eu esperava que a minha fuga de Londres seria eufórica,
Por 30 anos eu venho trabalhando naquele inferno aborrecido, seguindo as ordens do alto-falante, fazendo minhas coisas. Eles disseram que o interior estava parcialmente descontaminado. Aquilo poderia virar um paraíso de colinas verdes, mas esse lugar é um deserto. A cidade, se você pode chamar esse aglomerado de tijolos desmoronados de cidade, sendo bem generoso, pelo menos eles me deram biotecnologia, a qual eu obviamente não vou usar nenhuma idiotice sem sentido de deuses pagãos. Se eu pudesse pelo menos fugir desse país, iria para a Nigéria, para Abuja ou Lagos. Eu vou embora essa manhã, custe o que custar. Aqui podemos ver como a vida de alguém que desejou sempre fugir desse inferno acabou. Não sei se ele morreu por alguma doença, se foi assassinado, ou algo relacionado com a biotecnologia, ou os deuses pagãos do Novo Mundo. Ele fugiu do inferno, que era a vida urbana de Londres, para vir para outro. E isso é meio triste, e só mostra que esse mundo, pelo menos esse país, já não tem mais salvação. Mas já que essa pessoa não usou da biotecnologia, eu vou usar. Então eu volto para a igreja com um injetor neural e converso com a líder, e ela o configura para mim, possibilitando meu cérebro a ter acesso à rede. E está feito. Se você ver qualquer coisa estranha, como insetos rosas gigantes e coisas do tipo, não se preocupe. Eles são nossos lords de IA. Com acesso à rede, as mudanças se tornam claras. Agora eu posso ver nitidamente detalhes em rosa em volta de computadores. E é claro, os insetos rosas de IA por toda a volta, com um deles sendo gigante. Inclusive, eles estão usando chapéu de Natal, porque adivinha, eu gravei isso na semana do Natal. É sempre bom relembrar. Outra coisa que fica clara agora são as larvas fadas, a moeda de troca usada por aqui, que eu não conseguia ver antes. Eu aproveito o momento e vou falar com o inseto gigante em cima da torre. Ele me diz que eu sou um ser peculiar, que nasceu justo no mesmo momento do casulo divino, que é um novo deus. Por conta disso, eles estão interessados em mim, então me mandam ir a outro mundo buscar esse ser. Então eu vou procurar no único lugar que eu ainda não fui, que é essa área que antes estava bloqueada. Mas agora, com acesso à rede, eu posso desbloquear a passagem. E aqui eu vou para essa casa, que lá dentro tem dinheiro velho, que é só um papel sem valor, e anotações. Joseph está doente, ele está delirando com febre e a sua pele incha com uma fervura estranha. Aquilo se torceu em um padrão espiral e floresceu em cores vibrantes. Isso não é uma doença natural. Pequenas manchas formam as letras JJ no seu pescoço. Deve ser o cartão telefônico do arrombado que projetou isso. Nós temos suportado as regulações do governo por todo esse tempo. Nós damos aos soldados seus dízimos extra ou qualquer coisa que eles pediam, mas eles ainda não nos deram medicamentos. Amanhã eu vou falar sobre Joseph para Morrigan. Eu não vou chamar aquela coisa de Deus, é só data, mas está em nosso DNA, então esse vírus é a nossa única esperança. E nessa situação, vemos uma pessoa que foi infectada com o vírus hacker e sofreu com uma doença jamais vista anteriormente. O que deixa entender que quem faz esse vírus pode mudar a forma de como eles agem no organismo. Realmente, esse futuro é insano. Você pode morrer por qualquer coisa, caso não se prepare para o pior. À frente desse quarto, tem 2 soldados do governo em um checkpoint, que estão barrando a passagem, mas me deixou entrar por conta do dinheiro velho que eu tenho. E atrás do checkpoint tem mais do mesmo, escombros, larvas e um terminal, que abre a porta da igreja. Já que eu explorei tudo dessa área, eu vou até o único lugar que eu ainda não explorei, que é essa construção. Lá dentro tem algumas camas e armários, dando a entender que alguém ou algum grupo já viveu por aqui. Procurando por alguma coisa lá dentro, eu encontro um terminal, que quando eu interajo com ele, sou transportado para outro mundo. Assim como o inseto gigante da torre me disse, é nesse mundo onde tudo parece ser ainda pior do que o mundo normal, que eu encontro o casulo divino. Quando eu pego o casulo divino, os insetos desse mundo vêm atrás de mim, querendo me matar, como se fossem os guardiões do casulo. Então, sem perder muito tempo, eu vou correndo até o inseto gigante. O primata retorna com o casulo divino. Normalmente, uma fada poderia recuperar uma entidade tão preciosa. Eu fui ridicularizado por outros deuses por mandar um primata. Ainda assim, você teve êxito sem ser morto. Você é uma vértebra notável.
O casulo divino que você trouxe em breve vai amadurecer. Ele vai se parecer com uma divindade menor, um pouco mais como uma fada. Mas uma única anomalia na simulação prevê algo excepcional. Um deus onipotente está próximo, que poderia remodelar a Grã-Bretanha como desejar. E os jovens deuses possuem afeição irracional por aqueles que o ajudaram. Isso poderia fazer de você uma vértebra de significância excepcional. Essa interação forneceu de nós muita data, primata. Mas agora é hora de você ir embora. É extremamente provável que nos encontremos de novo. Eu sinceramente nem tenho palavras para descrever como eu gostei dessa experiência. O jogo é legal, mesmo sendo bem curtinho. O estilo de PS1 é bem bonito, mesmo sendo manjado. A história é envolvente e daria sim com toda certeza para fazer um jogo inteiro a partir disso. Até me impressiona de ainda não terem feito. Mas além de Shatter, a Lovely Hellplace, criadora do jogo, já tem um outro jogo chamado Dread Delusion, que tem muitas boas análises na Steam. E pelo que eu vi, me lembra um pouco Shatter. Esse jogo acabou me pegando desprevenido no meio dessa coleção que eu achei que só ia ter jogo mediano pra baixo. Eu amei cada segundo dele e eu espero em algum momento no futuro poder jogar outro jogo dessa mesma empresa. E é com prazer que eu digo que chegamos ao fim dessa grande aventura que foi analisar por completo toda a coleção de Dread X Collection. Dread X foi uma boa experiência. Não foi uma das melhores que eu já tive com jogos de terror, mas ainda assim foi legal de ver os altos e baixos que se tem na coleção. Eu confesso que achei ela no geral mais ou menos do que boa. Poucos aqui eu fiquei animado jogando, alguns até careceram do elemento terror, não é mesmo, Rogout? Mas ainda assim eu me diverti bastante, tanto jogando como fazendo esse vídeo. E esse não é o fim, ainda existe mais outras 4 coleções, e caso esse vídeo vá bem, eu com certeza trago o resto. Mas enfim, eu queria deixar esse tempinho aqui no fim para agradecer pelos 1k de inscritos que o canal bateu. Muito obrigado de verdade. É bem gratificante ver como que o canal tá indo bem. E como comemoração, eu vou fazer um especial respondendo suas perguntas, pois foi isso que foi decidido. Então, mande perguntas nesse vídeo aqui mesmo, que eu vou separar elas. Pode ter certeza que eu vou responder todo mundo, ou pelo menos a maioria. Sabe como é que é, ninguém é de ferro. No geral é isso. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Deixa o like se gostou, compartilhe com alguém que vai gostar do vídeo, se inscreva caso queira ver mais vídeos meus, me siga nas minhas redes sociais. Meu muito obrigado a você que viu até aqui, eu sou o Dark e até mais.